Seja bem-vinda. Olá. Bem-vinda você que está assistindo essa live na reprise. Eu sou a Carol Barros, sou mentora de inteligência emocional. Essa é a live Autoconfiança é Poder. E o tema de hoje é: sei que não existe perfeccionismo, mas quando eu erro, eu me culpo. Vamos conversar sobre esse tal do perfeccionismo? Bom dia, Rosane! Vamos conversar sobre esse tal do perfeccionismo, que eu sei que você sabe que perfeito é Deus. Eu sei que você sabe que o ser humano não é perfeito. Você sabe disso. E eu sei que você se esquece disso no dia a dia. Simplesmente e busca essa perfeição. Sai por aí andando pela empresa, querendo entregar sempre o perfeito. Claro que é muito bom você se dedicar, você buscar a sua melhor versão, você se aprimorar, fazer cursos, estudar. Não vamos entrar nesse mérito, tá? A gente vai falar aqui sobre o lado negativo dessa procrastinação, desse perfeccionismo. É o lado negativo. Existe um lado positivo de você buscar o seu melhor, mas ele tem um limite. E aí, a gente vai entrar agora nesse perfeccionismo que te atrapalha. O que acontece no dia a dia? Quando você caminha pela vida, caminha pela empresa, né? Passa ali suas 10 horas de trabalho, né? Ou 9, 10 horas de trabalho. Buscando esse perfeccionismo, você se cansa muito. Porque você quer entregar o seu melhor e aí você trabalha, você revisa, você corrige, você modifica. E aí você tem retrabalho. E você se cansa, vai tempo, vai energia para isso. Então chega no final do dia, você está exausta. Exausta. O que acontece também quando a gente busca uma perfeição? A gente pode procrastinar uma tarefa. A procrastinação tem muito a ver com o perfeccionismo. Porque a pessoa quer entregar o crème de la crème, o melhor do melhor. E aí, a ideia que guia a cabeça da pessoa é algo do tipo, ou faça direito ou nem faça. E aí, se a pessoa não se sente pronta para fazer aquele melhor, ela procrastina. Aquele lema feito é melhor que perfeito passa longe. A ideia é você fazer o seu melhor. É ou não é assim que acontece? A pessoa bota a expectativa lá no teto, lá em cima, planeja, idealiza, vai para uma reunião com tudo certo na cabeça do que tem que falar. E aí se dá uma leve gaguejadinha, se não consegue se lembrar de alguma informação, se esquece algum dado, pronto, acabou, já era. Aquele erro mancha tudo. Para o perfeccionista, a coisa tem que ser intacta. Imagina como que eu fui dar aquela vacilada na hora que eu comecei a falar, minha voz nem saiu direito. Pra quê, né? Desconcentra o resto da fala, o resto da reunião. Porque tem essa expectativa muito alta. E aí o que acontece? Culpa. A pessoa se sente
culpada, frustrada, cai no chicote, como eu costumo dizer. Sai da reunião, mas a reunião não sai dela, ela fica pensando naquilo, às vezes leva aquilo para casa. Como que eu fui dar aquela gaguejada? Como que eu não passei firmeza? Como que eu não passei confiança? E um erro apaga tudo de legal que foi feito. E isso é muito comum de acontecer. Muito comum. Um erro apagar todo o mérito. Toda a parte que conseguiu ser feita. E aí a pessoa está sempre vendo o copo vazio. E se frustra. E o pior, ela se sente culpada, se sente frustrada e duplica esse sofrimento. Como assim, Carol, duplica o sofrimento? Porque inicialmente ela sofre por ter errado, por não ter conseguido desempenhar como gostaria. Mas depois, o sofrimento já não é nem esse. O sofrimento é, meu Deus do céu, o que é que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou burra, vão pensar que eu não sou boa. O que é que vão falar de mim? Ela entra em outro tipo de sofrimento. Sai do sofrimento do erro de não ter feito o que deveria fazer, o que ela acha que tinha que ser, e expande esse sofrimento e já vai para o que vão pensar de mim, qual vai ser a consequência disso. E fica naquilo ali, ó, gastando energia. Aquilo ali fica ocupando a mente dela. E internamente acumula lixo emocional. Então, a gente escuta muito falar que o perfeccionismo, né? O pessoal vai para entrevista de emprego. Ah, qual o seu defeito? Ah, é um defeito bonitinho. Perfeccionismo, né? Só que ele tem consequências para o dia a dia. Ele não é tão bonitinho assim. Porque ele te leva a uma exaustão. Porque ele faz com que você se distancie de projetos. Porque ele faz com que você se culpe muito. E você arrasta esse sofrimento. E uma coisa que era para você resolver ali em meia hora, não tô dizendo que não é para, sabe? Somos todos seres humanos, aqui, ninguém gosta de errar. Ninguém gosta de errar. Todo mundo quer que saia conforme o planejado, mas nem sempre é assim. E aí como é que a pessoa lida? Então, uma coisa que era para ser meia hora, 20 minutos ali, é um arrasta-arrasta pelo resto do dia. E o que está por trás disso, dessa culpa, desse sofrimento, desse o que vão pensar de mim? É o tal do medo da rejeição. O tal do medo de não ser bem aceita. Né? É um medo. É um medo. E aí, esse medo, ele está muito entrelaçado com a questão do não me conheço. Não tenho autoconhecimento profundo. Não me valorizo. Não consigo me apoiar. Não consigo andar pela vida, que muitas vezes se apresenta com caos, se apresenta de um jeito que eu não quero. E eu não consigo ficar ao meu lado. Eu não consigo ficar ao meu lado. Entende? E aí, se eu não consigo desassociar, descolar esse erro, esse deslize da minha identidade, das minhas possibilidades, da minha capacidade de fazer, de realizar, do que eu mereço, se eu não descolo isso,
eu fico vendida aí pra vida. Porque é como se eu ficasse passando um chapeuzinho mendigando. Mendigando a opinião, o elogio do outro. Porque um deslize meu e aquilo ali já afeta a minha identidade, já afeta a minha capacidade, o meu merecimento. Eu já fico ali entregue ao medo do que vão pensar de mim. Imagina. Isso acumulado ao longo da vida. É muito complicado, né? É muito complicado. E assim, vou te ser bem sincera, não fomos ensinadas. Não fomos ensinadas a nos valorizar, a nos amar, a ficar do nosso lado. Seja feita a vossa vontade, Senhor, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde ou na doença. Não fomos ensinadas a ficar do nosso lado. Não fomos. A gente, quando era criança, estava com um foco muito no padrão, seguir o padrão, olhando para fora. Você tem que ser como um padrão, se comportar como esse padrão exige, né? E aí, a gente não foi ensinada a, quando não está nesse padrão, se apoiar, se ficar ao seu lado. Tá tudo bem. A gente foi ensinada, principalmente mulheres, a serem perfeitas, para não falarem muito alto, para menina se senta direito, o que é que vão dizer de você? Menina não faz isso. Menina tinha que ser ali uma bonequinha. E ela não é ensinada a ficar ao lado dela, a se apoiar, a se amar, a se valorizar. Não, não atrás. Um caso ou outro. De modo geral, não era esse o padrão. Então, a gente não foi ensinada. A gente não foi ensinada, tá? E esse não é um processo natural que vem na vida adulta. Não é. Porque quando a gente vê, a gente já tá no chicote. Quando a gente vê, a gente já tá arrastando ali aquela situação, duplicando a situação. Já saiu do sofrimento daquilo que aconteceu, do fato, e já esticou a corda. E tá ali sofrendo já por outras coisas e nem sabe, nem se dá conta, não consegue observar isso, perceber isso, entende? Não é um processo natural. Não é. A gente precisa trabalhar a cabeça para conseguir aproveitar as oportunidades da vida, mesmo a gente se sentindo inadequada, mesmo a gente se sentindo menor ou inferior, dependendo da situação, porque tem aquela sensação às vezes, né? Você tá ali numa roda de um gerente, numa reunião com pessoas de cargos maiores, pode vir aquela sensação, ainda mais se você dá aquela gaguejadinha. Então, pode vir essa sensação. E aí é como eu falei, não é natural ter essa mente que te apoia, que te faz levantar do chão quando você dá essa gaguejadinha no meio da reunião, junto com esse gerente, entendeu? Você precisa ter uma voz ali dentro de você, a sua deusa, sua fênix, que faz você ressurgir das cinzas. Quando aquela outra tua mente começa a te vender a ideia de que, meu Deus do céu, como é que você fez isso? Entendeu? Essa voz da deusa que tem dentro de você está adormecida. Está adormecida. Não é um processo natural você resgatá-la. Não, o que acontece é, você deixa essa outra voz que cai no chicote tomar conta do pedaço. Não é natural você conseguir se fortalecer, principalmente quando a situação está acontecendo. Não é. Não é natural você conseguir conversar com você e dizer, olha, senta na mesa de gente maior,
gente que já ocupa o próximo degrau. Vai lá, vence essa barreira, mesmo com medo. Não é algo natural. A tendência é a pessoa se encolher. A tendência é a pessoa se encolher. A tendência é a pessoa não dar o próximo passo. É ficar na dela, não aparecer, não se mostrar. Não é natural. Se a gente não trabalha a nossa mente para superar essas barreiras do perfeccionismo, do achar que tem que estar pronta para dar o próximo passo, do medo do que vão pensar de mim, desses sentimentos de inadequação, que isso tudo está dentro do pacotão, do bloco perfeccionismo. Que se uma vírgula sai errado, conforme eu falei, né? Acabou tudo, mancha tudo. Então aí vem aquele bloco de emoção, de inadequação, de não me sinto boa, me sinto pequena, não dou o próximo passo. E isso não é natural. A gente nem foi ensinado na infância e isso não é muito natural. Então, é preciso investir tempo para você conseguir lidar melhor cada vez mais com essas situações. É preciso investir muitas vezes dinheiro. Eu invisto dinheiro em mim. Eu invisto. Estou todo ano investindo. Acabei de fechar uma mentoria. Julho desse ano. Fechei uma mentoria por 1 ano. Uma mentoria que tem um valor de 5 vezes mais o valor do meu atendimento individual. 5 vezes mais, estão me ligando aqui. 5 vezes mais. Então, é preciso. Porque naturalmente é muito difícil. É muito difícil. Estão me ligando aqui, não perceberam ainda que eu não posso atender. Entende o que eu estou dizendo? Se a gente quiser ir para um próximo nível de mentalidade, um próximo nível de conhecimento, um próximo nível, a gente precisa fazer esse movimento, sair de um degrau e ir para o outro. E muitas vezes requer investimento de tempo e dinheiro. Não adianta. Sozinha é muito difícil. É muito difícil. Então, é preciso dar esse primeiro passo. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você investe no seu emocional? Quanto você já investiu no seu emocional? Eu não estou falando sobre um investimento em conhecimento técnico. Investir nas suas emoções, para trabalhar as suas emoções. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu lido bem com elas. Eu lido bem com as minhas emoções. Quando eu erro, quando a coisa não sai como eu quero, eu lido bem. Mentira, porque se a pessoa cai no chicote, se ela arrasta aquilo para dentro dela, ela gera uma culpa. E por mais que ela estique aquela corda e fique ali 4, 8 horas pensando sobre aquilo que aconteceu, e depois ela acha que ela esqueceu, aquilo ali ficou guardado dentro dela. Entende? Ela acha que ela superou aquilo. Ela remoeu. Ela mesma conversando com ela, com a consciência que ela tinha naquele momento, e guardou para dentro. Isso vai acumulando, isso tem consequências na nossa vida. Isso vai tirando a nossa autenticidade, a nossa fluidez. Vai tirando. Então, precisa colocar o foco para aprender a lidar com esses pensamentos, aprender a lidar com essas emoções, tá? Se você não consegue isso,
Se você consegue isso hoje sozinha, maravilha, mas se você não consegue hoje isso sozinha, precisa de ajuda, precisa aceitar que precisa de ajuda, precisa buscar essa ajuda. Tá bom? Ah, Carol, e por onde que eu posso começar? Começa entendendo que você precisa conhecer mais sobre os seus pensamentos. Porque você idealiza uma situação. Você idealiza uma situação. A situação não sai como você quer. Não sai perfeitinha do jeito que você quer. E aí você precisa observar quais pensamentos passam pela sua mente. Como você se sente. O primeiro passo é você se observar. Porque os pensamentos, eles cruzam a nossa cabeça de uma forma tão veloz que às vezes a gente nem se dá conta do que a gente está pensando. Estudos dizem aí que a gente tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. Pensa só. O que não está nessa cabecinha aí que às vezes fica enlouquecida? Então, olhar para dentro. Sabe? Parar, respirar e olhar para dentro. Começar a observar. Quais são as ideias que mais predominam? Como é que você se sente? Tenta dar nome aos bois. Que sentimento é esse? Tá? Entender que a sua consciência hoje, ela está num nível. Para você ter comportamentos, para você ter respostas diferentes, você e eu, para nós irmos para um próximo nível, em relação a se sentir bem na vida, em relação a se sentir mais confiante com a vida, mais leve para lidar com os deslizes da vida, quando a coisa não sai perfeita do jeito que a gente quer, a gente precisa trabalhar a nossa consciência. Senão o resultado continua sendo o mesmo. Não adianta. Não adianta. É preciso trabalhar a consciência para ir para o próximo nível. Então, se observa, vê o que está pensando, vê o que está sentindo. E toma essa consciência de que para você dar um salto em relação a isso aí que você já sabe que está acontecendo dentro de você, você precisa expandir. Senão você vai continuar nisso aí que se encontra dentro de você hoje. Entende? Tá? E assim, essas ideias sobre perfeição que estão dentro da sua cabeça hoje, essas ideias que moram aí dentro de você, elas não são ideias que querem acabar com a sua vida. Elas não estão aí passando pela sua cabeça porque elas não gostam de você. Não. Essas ideias estão aí porque elas foram inseridas há muito tempo atrás como uma forma de proteção. Como assim, Carol? Mas você não falou que eu não caio, que eu caio no chicote? Sim. Mas como uma forma de se proteger, porque você fica pensando, o que vão falar de você? Se você deslizar, se você errar, se você gaguejar, se você esquecer uma informação técnica. E é uma forma de te proteger. A tua cabeça não quer que falem de você. A tua cabeça quer que você faça o melhor. E aí ela fica ali te vendendo essa ideia infinitamente. Infinitas vezes. Então, a tua cabeça quer te proteger. Só que ela quer te proteger de um jeito imaturo, de um jeito infantil. Porque é uma ilusão. A gente achar que a gente pode viver sem errar. Que a gente pode viver preocupada com o que o outro vai pensar. Entende? É uma ilusão. Mas a intenção da tua mente, da tua cabeça é te proteger. É uma intenção amorosa. É uma intenção infantil. Ela está ali para te proteger. Mas a sua versão deusa madura, a sua deusa que mora aí dentro de você, precisa dialogar com esta voz infantil, com esta criança.
que aprendeu que tem que ser perfeita para ser valorizada, que não aprendeu a se valorizar. Entende? Então, um exemplo simples na prática é: troque a ideia que diz que se você errar, a Karina aqui está dizendo, perfeito. Troque a ideia que diz que se você errar, você vai ser mal vista. Troque essa ideia na cabeça. Troque essa ideia que está focada no outro. Troque a ideia do o que vão pensar de mim por eu realmente fiz o que deu para fazer naquele momento. Troque essa ideia. Toda vez que a tua cabeça te vender, meu Deus do céu, o que eu fiz? Como é que eu errei? O que vão pensar de mim? Ela veio, pulou, sem gastar muita energia, substitua. Mas você sabe, você conhece o seu coração e a sua intenção. Você sabe que você fez o que deu para fazer. Eu me lembro que eu fui a Portugal ano passado, meu marido é português, e a gente passou uma semana numa casa de praia com mais 2 famílias. E um dos caras, quando acontecia qualquer coisa ali, de fora do plano, ele simplesmente dizia, é o que é, e já pensava na solução. Quando ele deslizava, quando ele falava, quando alguma coisa acontecia de errado, ele vinha logo com essa frase, é o que é. Tipo assim, já foi, é um fato, é o que é. Próximo passo. E eu ficava assim, gente, esse homem, ele nunca fez nenhum curso de inteligência emocional, de coaching, de nada, terapia, nada. Mas estava nato ali nele a forma de se relacionar, sabe, bem com ele mesmo. E é isso, mas muitas vezes a gente não consegue isso sozinha. É uma das poucas pessoas que eu vi conseguindo, sabe, sem qualquer tipo de ajuda, naturalmente caminhar para esse lado. É muito difícil, tá? Eu quando comecei a fazer lives, já contei aqui para você em algum momento, né? Eu achava que eu estava no palco do Maracanã. Eu achava que eu estava no palco do Maracanã. Quando eu abria aqui essa câmera, meu coração vinha na boca. E se eu falasse qualquer coisa, se eu errasse, se eu esquecesse... Porque no início eu me lembro que às vezes eu estruturava ali, eu falava totalmente o contrário. Não que eu falasse besteira, mas me vinham outras ideias à cabeça e eu não falava aquilo que eu tinha planejado. Gente, eu acabava a live, eu ficava andando pela minha casa, pela sala da minha casa, de um lado para o outro, quase que sem respirar, processando tudo. Como se o William Bonner abrisse o Jornal Nacional mostrando o que tinha acontecido lá no Maracanã comigo. Jesus. Entendeu? Um sofrimento. Arrastava aquilo. Pelo amor de Deus. Então, respira. Começa a observar o que se passa aqui dentro, os pensamentos, os sentimentos. Como que você pode dar esse próximo passo aí para expandir essa consciência? Eu tenho uma cliente, eu faço esse trabalho de mentoria em grupo e individual, né? Para a pessoa
se sentir mais confiante diante de líderes, diante de pares, para ela andar com mais confiança pela vida. E eu tenho uma cliente que ela entrou aqui, ela não tinha, ela tinha medo de interromper as pessoas, de perguntar, de falar. Ela saía às vezes da reunião, do tipo, cara, mas eu sabia que eu tinha que dizer isso e não consegui falar. E mais uma vez a minha gerente depois me chamou e falou, poxa, Eliane, você podia ter falado isso, isso e isso. E aí, sabe, depois de um tempo, ela avançar e conseguir se colocar e conseguir cada vez mais se apoiar quando ela fala e a coisa não sai como ela quer. É bonito demais, sabe? Porque você acorda com... A vida passa a ter um sentido maior, porque você fala, vou pra vida, você acorda, né? Vai trabalhar, vai pra vida. E aí, quando o foco tá em você, quando o foco está em se gerir, você fala, ok, vamos lá, sou eu comigo mesma. Não é sobre o que acontece na vida, é sobre como eu respondo a isso que aconteceu. Como eu converso comigo, como eu me sinto, como eu me trato. Eu faço o meu melhor e fico ao meu lado. E continuo fazendo o meu melhor e fico ao meu lado. Mas para isso é preciso expandir a consciência, desenvolver essa consciência, desenvolver essa deusa que já mora aí dentro de você, mas que está adormecida. Tá bom? É isso. Deixo aí essa dica e nos vemos quarta-feira, às 8 horas, nessa nossa live Autoconfiança é Poder. Fique bem e até a próxima. Vamos encerrar. Vamos encerrar.